pessoal, tudo bem? Nessa semana trazemos aqui no Minuto Realgov alguns dos destaques no cenário em estados e municípios pelo Brasil. Na nossa última conversa, em agosto, a gente citou que os estados davam início à flexibilização das regras de restrição que estavam em aplicação desde o ano passado. Agora, esse mês veio para dar mais força a esse ponto. A maioria dos estados agora convive com um pequeno regramento, e entre eles a gente destaca a obrigatoriedade de permanência no uso de máscaras e a restrição de eventos com grande circulação de pessoas. No lugar dessas medidas, as prefeituras e governos dos estados avançam na adoção de normas sobre a obrigatoriedade de vacinação. Num primeiro momento, os regramentos estavam voltados apenas para os servidores públicos. E aqui vai alguns destaques. O Espírito Santo definiu ainda em maio punições para servidores que não tomassem a vacina. A regra foi seguida pela capital daquele estado, Vitória, e depois apareceu também em Amazonas e no Ceará. Em agosto, foi a vez da capital paulista, que logo no início do mês, a prefeitura definiu também a obrigatoriedade de vacinação por parte dos seus funcionários. Na sequência, normas semelhantes apareceram em Porto Velho, Rondônia, Florianópolis, em Santa Catarina, Rio de Janeiro e Curitiba, Paraná. Além desses estados e municípios, de acordo com a Confederação Nacional de Municípios, ao menos 240 cidades pelo país já confirmaram que pretendem ou já exigem a vacinação para o regresso ao trabalho presencial dos servidores. E além das regras direcionadas ao funcionalismo público, começam a surgir medidas voltadas para a população em geral. Entre as normas em vigor, destacamos São José do Rio Preto, que uma lei, ainda em 2020, definiu que todo cidadão deve se submeter à vacinação recomendada pelo Programa Nacional de Imunização, incluindo obrigatoriedade que instituições de ensino do município exijam no ato da matrícula ou rematrícula declaração de vacinação dos alunos. Há regras também em São Paulo e em Guarulhos, e no Rio de Janeiro, uma regra que passou a ser válida no dia 15 desse mês. O tema é discutido no Judiciário e mudanças ainda podem acontecer na capital fluminense. Por fim, Florianópolis, o Executivo anunciou que a adoção de medidas deve acontecer, mas apenas quando a vacinação já tiver atingido todas as idades. Avançando para a economia, alguns estados e municípios voltaram a discutir pacotes para controle das finanças públicas, também para auxílio à população. O governo do Rio de Janeiro enviou para a Assembleia Legislativa um pacote com diversos projetos de lei. Alguns deles voltados para regramento dos servidores públicos e outros sobre investimentos no Estado. Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, aprovou nesta semana um auxílio financeiro à população em estado de vulnerabilidade social. E São Paulo lançou seu programa Pro São Paulo, que vai viabilizar 8 mil novas obras públicas no estado, com investimentos em torno de 47 bilhões, o que vai gerar a criação de 200 mil empregos diretos na realização dessas obras. Fica a perspectiva de que ações como essas apareçam também em outras localidades. Por fim, as manifestações dos caminhoneiros que ganharam destaque na semana do dia 7 de setembro, que foi marcada também por atos favoráveis e contrários ao presidente Jair Bolsonaro, não mantiveram repercussão e as ações perderam força em estados e municípios ao longo dos últimos dias. Bom, esses foram os destaques desse mês, e se quiser continuar conferindo as informações de forma ágil, com uma análise de um time de especialistas, não deixe de falar com a gente pelo contato@radargovernamental.com.br. Um forte abraço e até a próxima, pessoal!